Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para refletir com você sobre a importância e a descrição de uma união mística e autêntica com Deus a partir do livro Masnavi, de Jalaluddin Rumi, ou Rumi Mevlana. No livro 5, ou entenda-se na quinta parte do livro, nós temos uma descrição da união mística com Deus. E ele diz o seguinte, quando uma história, uma amada disse a seu amante para testá-lo, cedo de manhã: ó fulano, filho de Cicrano, pergunto-me se tens mais amor a mim ou por ti mesmo. Dize-me a verdade, ó ardoroso pretendente. E ele respondeu: estou inteiramente absorto em ti, que estou repleto de ti, da cabeça aos pés. De minha própria existência nada resta, senão o nome. Em meu ser nada há além de ti, ó objeto do desejo. Assim estou perdido em ti, como o vinagre é absorvido no mel. É claro que a historinha aqui quer falar da nossa união com Deus, Da nossa união com Deus. E que bom seria se fosse assim com a gente, que nós estivéssemos totalmente perdidos em Deus. E ele continua: ou como uma pedra que é convertida em um puro rubi, está repleta da luz brilhante do sol. Nesta pedra não residem suas próprias características. Ela está inteiramente repleta das características do sol. Imagina uma pedra transparente diante do sol, ela reflete sem nenhum obstáculo toda a luminosidade do sol, não é? Então, a nossa união com Deus deveria ser um pouco por aí. A gente não colocar obstáculo para a união com Deus. De modo que, se depois ela ama a si mesma, é o mesmo que amar o sol, ó amada. Está falando da pedra, Porque o sol está inteiramente dentro da pedra. E se ela tem amor pelo sol em seu coração, é claramente o mesmo que ter amor a si mesma. Quer esse puro rubi tenha amor por si mesmo ou pelo sol. E aqui eu vou saltar uma parte e falar o finalzinho do texto. É uma história, Porque o faraó era uma pedra, Mansur, um rubi. O faraó, o inimigo da luz, Mansur, um amigo. Ó tagarela, o eu sou ele de Mansur era um dito místico profundo, expressando união com a luz e não mera encarnação. E agora eu retorno à história de Moisés e o faraó, já que ele cita ali um pouco nessa parte que ele vai falar da união mística. Então, eu comentei um pouquinho, isso está no livro 4, a história 6, do livro 4 do Masnavi. Eu escrevi um texto que está no meu blog. Então, sobre essa parte. GG Padre, você entra lá que você vai ver, lá tá bonitinho, arrumadinho, para você poder entender. A história é o seguinte, há um diálogo entre Moisés e o faraó. Moisés é um homem que está cheio de Deus. O faraó está cheio das suas próprias ambições. O faraó acusa Moisés de
não ter ficado grato a ele, porque ele foi criado, a infância dele foi criada no palácio do faraó. E Moisés então seria um mal agradecido. E Moisés diz: não, eu não sou mal agradecido. Eu estou querendo libertar você da sua cegueira, da sua ambição. E se você se libertar disso, eu prometo para você 4 coisas. Ele diz: eu prometo para você 4 coisas. Primeiro, saúde, vida longa. Aqui ele está falando da vida eterna, porque se o faraó se libertasse dos seus pecados, deixando o povo sair do Egito, né? Ele teria a vida eterna, vida longa, um reino melhor que o do Egito, que é o reino do céu, né? E a juventude eterna. Então, 4 coisas que fez o faraó ficar meio em dúvida. E o faraó vai se aconselhar com o seu assessor chamado Amã. E o Amã diz para ele que ele não deve ceder aquele papo de Moisés e tal, porque uma frase do Masnavi: cada qual procura o seu igual. Então o faraó foi se aconselhar com quem pensava igual a ele mesmo. Era difícil convencer o faraó a prestar culto a Deus e adorar a Deus, porque ele mesmo se considerava um Deus. Bom, para quem se considera um Deus, então é muito difícil convencê-lo a adorar a Deus. E Moisés e o faraó, antes de aconselhar com o seu assessor, o Amã, ele procurou a esposa. E a esposa dele diz para ele: olha, você deve fazer o seguinte. E contou uma história. Certa vez, uma senhora ganhou um falcão, mas achou que o falcão tinha o bico, a aparência feia. Ele tinha o bico muito grande, as garras muito grandes, e ela disse para o falcão, essa velha maldosa: mas como que sua mãe foi fazer você dessa maneira, com essa aparência tão horrível? E então ela cortou o bico do falcão e cortou as garras do falcão. Em outras palavras, ela mutilou o falcão e o falcão perdeu toda a sua utilidade para as atividades próprias dele, né, para a vida dele. O que interessa aqui, o falcão é a espiritualidade. O falcão sempre representa a espiritualidade. É aquele que voa alto, é aquele que vai acima da maioria. E essa velha megera, maldosa, representa a materialidade. Então ela deu um bom conselho para o faraó, que o faraó deveria deixar de ser... deveria deixar ser o falcão, não cortar as asas, cortar o bico do falcão. Apesar desse bom conselho da esposa, o faraó acabou não cedendo, porque era um homem extremamente apegado à terra e a si mesmo. E a pessoa, para ser um buscador de Deus, um adorador de Deus, um amante de Deus, ele tem que relativizar a si mesmo. Então, eu queria comentar isso com você a partir do Masnavi, né, um livro do século XIII, de Rumi Mervillana, um místico de uma vertente muçulmano, que viveu e morreu na cidade de Konya, na atual Turquia. Eu queria que você deixasse aí o seu comentário nesse vídeo, né? Lá no meu texto eu escrevi alma enferrujada. O faraó tem a alma enferrujada. Por quê? Aqui também Moisés diz no texto que os homens são todos feitos de ferro, de matéria, né? Mas até o ferro, que é um mineral, ele pode ser polido, de tal maneira que ele reflete a luz do sol como se fosse um espelho.
Mas o faraó não deixou ser polido. Ele continuou sendo um ferro enferrujado, uma alma enferrujada. Então, depois desse vídeo, eu queria que você também pensasse um pouquinho. Você tem vocação para ser o falcão ou você é uma pessoa com a alma enferrujada, que tem todas as características para refletir Deus, para buscar Deus, para ser um amante de Deus, mas deixou a ferrugem tomar conta. Não passou pelo polimento da graça de Deus para aceitar o trabalho da graça na sua vida. Porque Deus nos criou sem nós, mas Ele não vai nos salvar sem a nossa aceitação, sem a nossa colaboração. Cada um de nós deve aceitar e colaborar com a graça de Deus, para a gente deixar de ser um ferro enferrujado, continua sendo ferro, mas polido, de tal maneira que Deus pode ser refletido em nós. Nós podemos ser um espelho de Deus, né? E como a pedra de rubi, que eu falei lá no começo do vídeo. Deixo aí para vocês mais essa reflexão. Peço que você dê um joinha aí no vídeo, faça um comentário, mande para alguém e desejo a você um bom proveito aí com esse vídeo. Um grande abraço, fique com Deus.